Gravar, né? Muito bem, gente. Vamos para mais uma Hot Seat, que é esse bate-papo, onde a gente sempre pega aí uma empresa. Temos mais cinco até o final do ano aí para fazer. E a gente bate um papo aí para ajudar um empreendedor, um empresário ao vivo, trazendo ideias com todo mundo, sugestões, enfim. E o segundo inscrito da nossa lista lá foi o Anderson Bride, da Sofar. Então hoje a ideia é de a gente fazer dar algumas ideias e debater um pouquinho sobre o negócio, sobre a empresa dele. O legal é que eu e o Anderson a gente conversa quase toda semana, a gente vai brincar de. A gente acha que joga futevôlei, né, Brid? Ah, E aí a gente tentar vai todo mundo brincar. pode, né? É. A gente vai ali brincar, mas a gente nunca fala de negócios, né, cara? A gente nunca aprofunda uma conversa sobre negócios, sobre a tua empresa, sobre a nossa, sobre. A gente só fala superficialmente, né? Tava É esperando esse que dia, né? o futevôlei estava sugando tanto a mente lá, o cara tem que se concentrar tanto, né, que não dá tempo de outra coisa. É. Então vamos lá, Bridi. Conta um pouquinho da história da Sofar, conta um pouquinho da tua trajetória aí com a Sofar e conta um pouquinho dos seus desafios e do que todos aqui podem ajudar também. Quais são as tuas ideias, planejamentos futuros, enfim. Manda bala, conte tudo e não esconda nada. A ideia da Sofara ainda veio lá da Bahia, quando eu trabalhava lá com a Unisoft ainda na época. Nós Soft é uma estávamos escola de morando em informática, tá? isso, uma escola de informática, tudo a ver com o que eu faço hoje, né? E aí trabalhei só uns 15 anos ali para agora estar no ramo da higienização. Lá em Bom Jesus da Lapa, nós contratamos um serviço de higienização e eu não tinha ideia como que funcionava na época isso. Achei que tinha que pegar o sofá e levar até algum lugar. Aí simplesmente o cara disse: não precisa tirar ele do lugar, eu vou aí, faço tudo aí. Tá, beleza. Quando ele saiu, o sofá renovado, né? Eu gostava de ver a imagenzinha da maquininha sugando aquela sujeira toda do sofá, achei interessante. E eu falei para a Luana, olha aí, uma coisa que a gente não vê em todo lugar, né? É um serviço que ainda não está difundido. Quem sabe um dia a gente não abre um negócio assim, eu falei para ela. Porque a gente sempre teve a ideia de abrir uma empresa quando fosse voltar para o Rio Grande do Sul. E quando a hora chegou, a gente meio que usou aquela estratégia de cortar as pontes. Nós simplesmente largamos o que a gente estava fazendo e já abriu a empresa. Não tinha como voltar atrás depois, né? Ou fazia dar certo, ou fazia dar certo. Então, muitos que estão nessa profissão que eu conheço hoje, eles estão no emprego deles e estão fazendo como uma renda extra, ou fazem horários vagos ali. E muitas vezes eles acham que não estão tendo um resultado grande, mas é porque eles também não estão dedicando 100% do tempo nisso, né? Então eu peguei e me joguei justamente para não ter como voltar. Porém, a ideia da Sofar, ela, quando eu vim da Bahia, ela não foi a primeira ideia de negócio que a gente teve. Nós só tínhamos na cabeça que não podia ser em Serafina na época, porque a minha esposa é daqui, a Luana é daqui, tem a família aqui, então se a gente viesse para cá ia acabar se acomodando e a gente precisava estar com a mente limpa, com tempo para dedicar a um negócio. Então, a gente acabou indo lá para Farroupilha, onde a Luana trabalhou na Grendene, lá mais precisamente na Melissa, que ela sempre foi meliceira, ela tinha um sonho de passar por lá. E aí eu achei que lá seria um lugar interessante também para a gente abrir um negócio, pois nós não éramos tão conhecidos lá, enfim, não tinha família lá, não era muito longe também para visitar, mas nem perto ao ponto de consumir um tempo que a gente precisava para dedicar ao negócio. Só que na época eu tinha a ideia de montar uma gráfica expressa. Como aqui em Serafina tem a Strike ali, o Vanessir conhece, né? Tem um pouco de tudo, na verdade. Tem gráfica expressa, tem lan house, tem lancheria, tudo junto. E lá em Farroupilha não tinha isso. Só que quando a gente foi dar uma olhadinha nas salas para alugar, aí a ideia mudou, porque o aluguel estava entre 15 e 25 mil. Então, para começar um negócio era pesado.
Foi aí que voltou a ideia da higienização, porque o primeiro ponto positivo é que não precisa de um ponto físico para atender. Depois, o investimento para iniciar é baixo. Você pode começar com alguns equipamentos ali mais simples e depois ir evoluindo, né, e adquirindo mais. A margem de lucro é alta, pois os produtos de maior qualidade, eles têm uma diluição alta, então a margem de lucro é enorme. E como é um serviço, o retorno é rápido, que é o que a gente precisava, né? Para desenvolver um produto já é outra coisa, né? Como vocês estão fazendo mais aí agora, o retorno já é uma coisa que tem que ser muito trabalhada até começar a ver o retorno, né? Já no serviço, não. Você vai lá, executou o serviço, já é pago no ato. Não tem o serviço, você não trabalhou, então é uma forma ali de você ganhar pelo que você faz. E aí a gente começou. Só que eu comecei a analisar para, quem sabe, pegar uma franquia. Franquia para higienização hoje, ela está em média uns R$ 20.000. E você acaba ficando engessado depois, tem que seguir aquele método e pronto. E eu queria ter uma marca minha, uma que eu pudesse ir moldando e expandindo depois com algumas ideias diferentes. Foi aí que veio o nome, que eu escolhi Sofar, porque lá em Farroupilha tinha muitas empresas que tinham Far no nome. Então eu juntei sofá com Farroupilha, por isso que o nome é Sofar, né? Que é todo mundo já veio esse sofá na mente já na primeira vez que houve, que é o móvel que é o carro-chefe. Através do sofá, a gente começa a atender o cliente e depois, a partir dali, a gente vai abrindo o leque para todos os outros itens da casa dele. Mas o sofá é o primeiro contato. É o que é mais fácil de vender o serviço para o sofá hoje. Por isso que a gente foca nele e depois vai expandindo o leque. E a logo da Sofar ela é baseada no brasão de Farroupilha, por isso que ela tem uma coroazinha e uma faixa embaixo. Também a coroa, por remontar a rei, digamos assim, ela simboliza os serviços premium que a gente oferece, pois a gente trabalha com as classes A, B e até C, mais ou menos, mas focado sempre no atendimento de alto padrão, que aí é uma forma de você focar na higienização em si, não necessariamente na limpeza, e ter uma margem de lucro ainda mais alta. Você trabalha com móveis ali, muitas vezes você pega um sofá que custa R$ 50.000, claro que o risco é alto, se você vier a danificar uma peça daquelas, pode ser fatal, né? Você pode quebrar a empresa. Mas se você tiver a qualificação certa, a margem de lucro pode ser bem maior, justamente por conta desse risco aí. Nesse ramo, eu vi muitos empreendedores ali começando e justamente quebrando porque eles investiram naquela parte que eu falei, que é barato para você começar, mas não investiram depois na qualificação. E a higienização, ela tem muito a ver com química. Então, se você vai higienizar um sofá, você tem que primeiro ver qual é o tecido daquele sofá, qual é o tipo de sujidade que ele tem, para por último você ver a questão de modelo e tamanho. Porque é através do tecido e da sujidade que você vai definir o tratamento que aquela peça precisa. Então, um processo de higienização hoje, ele tem em média 5 etapas. Elas vão mudar de acordo com o tecido e a sujidade, mas não deixam de ser 5 etapas. Vai alternar algum passo, algum produto, alguma técnica, mas a gente começa fazendo uma aspiração com móvel seco, para remoção dos sólidos. Depois a gente entra com um produto, que é um flotador, que vai fazer um mapeamento ali, para ver aquela sujidade que não se vê a olho nu. Depois entra com peróxido de hidrogênio, que vai fazer um tratamento, combatendo ácaros, bactérias, mofo, mau odor, todos aqueles micro-organismos que são causadores dos problemas de saúde, como as rinites, dermatites, né, que a gente trata muitas vezes com remédio e só mascara o problema. Aí é feita uma escovação, a escovação também é específica, tem uma escova para cada tipo de tecido, senão você acaba danificando. E por último vem aquela parte satisfatória, que é o que todo mundo vê nos vídeos lá, com a extratora lá, sugando aquela sujidade toda lá, que muitas vezes você diz, meu Deus, mas o sofá tem que estar muito podre para sair essa sujeira toda. E não, a gente já fez sofá aí com 3 meses de uso que sai daquele jeito, às vezes até novo. Na loja a gente já foi fazer móvel e saiu uma sujidade. É porque os micro-organismos, como não se vê a olho nu,
na água que acumula, fica visível com a água daquela cor. Então, essa parte que eu falei é só o miolo da coisa, é a higienização em si, né? Tem um outro serviço que a gente faz também, que é a impermeabilização, que aí é em imóveis novos ou após a higienização, é utilizado um produto que vai neutralizar o pH, aí é deixado secar durante 1 ou 2 dias, quando está bem seco é aplicado impermeabilizante. É um impermeabilizante líquido também, que é como se fosse uma película invisível no sofá, ou cadeiras, ou outros móveis. Que aí, se virar um líquido em cima, não vai infiltrar, protege contra raios UV, contra a sujidade pesada também, então impede manchas. Porém, essa parte toda é só o miolo, né? Não dá para focar só nesse serviço. O maior desafio que eu acho que todos têm ao empreender é o resto. Primeira coisa é a captação de cliente. Para captar um cliente hoje, para esse meio, como o Vanessir sempre fala, não adianta você querer vender uma coisa que a pessoa não conhece, não entende. Então não adianta eu chegar na pessoa e querer vender uma higienização, sendo que ela nem sabe para que que vai usar, para que que vai ser útil aquilo. Então, quando a gente faz uma abordagem, a gente sempre explica toda a necessidade, os processos, tudo antes para a pessoa ter essa clareza, para ela ver que ela precisa, por mais que ela não saiba que ela precise. No Brasil ainda é uma coisa que é nova, de certa forma. Nos Estados Unidos, aí, há mais de 20 anos, o pessoal já tem o hábito de higienizar a cada semestre, a não usar um móvel que não esteja impermeabilizado antes, mas no Brasil tem gente que tem um móvel há 10 anos e nunca higienizou. Então, a gente tenta trazer mais essa clareza, a gente traz exemplos que a pessoa toma banho todo dia, lava a roupa todo dia, troca a roupa de cama, e a parte da base do estofado, ela também precisa ter esse cuidado. Principalmente quem tem criança, quem tem pet, beleza? Vai sujar a sujeira visível com uma carga maior, mas aquela sujidade do uso, que a gente deixa suor, fragmento de pele no estofado, que é isso que vai fazer a procriação dos ácaros, isso é em qualquer estofado, independente de se você tem pet, se você tem criança, se não tem. Então, é essa consciência que a gente traz primeiro. Depois dessa abordagem de trazer essa consciência, a gente passa o nosso processo. E o processo que a gente usa hoje é um processo que a gente tenta ter um atendimento diferenciado, um acompanhamento, para depois chegar na casa da pessoa e mostrar, em primeiro lugar, respeito pela casa da pessoa. É chegar uniformizado, usar um propé, uma proteção nos calçados, porque você está indo lá higienizar, então você não vai começar levando impurezas para dentro da casa da pessoa. Usa proteção, os EPIs, luva de vinil, a luva de borracha por cima, máscara para aplicação dos produtos, faz orientação para as pessoas, principalmente quando tem criança no local, não ficar muito próximo, por mais que os produtos não tenham um efeito tóxico, mas às vezes tem pessoas que têm uma irritação fácil até por um cheiro diferente, então a gente sempre orienta para eles não ficarem próximos ali da aplicação. Aí é feito toda a pré-análise do estofado, se o estofado tem algum defeito, se tem algum furo ou algum detalhe, a gente já chama o cliente e mostra antes, para depois do serviço pronto, não dar aquele diz que me disque, né? Para ele não pensar que foi causado pelo serviço. Então a gente faz essa pré-análise, depois inicia a proteção, faz a proteção do piso, a proteção dos móveis, se precisa em algumas situações, para aí então sim chegar naquela parte lá dos processos da higienização. Finalizado aquela parte do processo de higienização, a gente tem todo um cuidado também para remover as proteções, passar um paninho, deixar o ambiente limpo, onde foi executado o serviço. Também é usado uma escova de finalização para, de certa forma, pentear o tecido, para ele ficar com as fibras todas para o mesmo lado, depois ele ficar bonito visivelmente, e também quando ele estiver seco, ele está com as fibras habituadas para o mesmo lado. E aí a gente faz a entrega técnica para o cliente. A entrega técnica hoje que a gente faz, ela inclui um folder com instruções de uso, ele está sendo atualizado até porque essa logo aqui é a primeira logo da Sofar.
agora é aquela ali atrás, foi atualizada, né? Então a gente está desenvolvendo também os documentos novos agora, os encartes. E esse aqui tem orientações de cuidado. No próximo agora vai ter um para higienização e outro para impermeabilização, com programas de recompensa, mediante algumas atividades que o cliente vai fazendo. A gente entrega outro flyerzinho com uma dobra que tem os serviços, falando um pouquinho sobre a empresa também. Um cartãozinho para indicação, a gente brinca sempre que ela só indica se ela gostar do serviço, se ela não gostar, fica quieta, né? E a etiqueta de serviço. Essa etiqueta aqui hoje a gente coloca a data de serviço e a data de indicação para o próximo serviço, se é a higienização é 6 meses e se é impermeabilização é uma vez por ano. A gente já preenche a etiqueta, preenche os móveis aqui embaixo e o serviço que foi feito. Esse aqui é imã de geladeira, então fica fácil lá, fica visível para ela e para outras pessoas que vão chegando na casa dela também. Essa etiqueta está lá na geladeira, aqui tem os contatos embaixo, então já é uma forma também de chamar atenção e quem sabe algum convidado lá da pessoa vai pegar o contato daqui também. Hoje a gente já tem um carro personalizado, isso ajuda muito, tanto na identificação de marca. Hoje todo mundo vê uma empresa de higienização, visualiza uma van, visualiza um carro parecido, por isso a gente comprou uma Spin e adesivou ela, mas também pela questão de praticidade no trabalho. Tem muitos equipamentos hoje que são grandes, então fica fácil para locomover. E a parte do carro personalizado, a gente já vê aqui na cidade gente compartilhando, ao invés de o contato, já manda a foto do carro da Sofar para as pessoas, então acaba ajudando muito ali na hora de prospecção também. Esse programa de recompensas que a gente fez agora para os próximos flyers é um programa que ajuda, desde agora já está ajudando, mas ele é uma coisa meio informal ainda. Por exemplo, se a pessoa faz uma repostagem de um story nosso, a gente sempre faz uma filmagem, faz um vídeo ali, edita e faz uma postagem no final. Se ela repostar, ela vai garantir 5% de bônus no próximo atendimento. Se ela fizer a nossa avaliação no Google, ela vai garantir mais 5% de bônus no próximo atendimento. Se ela fizer um pronunciamento com vídeo, se ela gravar comentando que a gente foi lá e fez o atendimento, ela vai ter mais 10%. E se ela tiver uma indicação de alguma pessoa com fechamento, ela vai ter mais 10%. Então, ela pode adquirir 30% de desconto para o próximo atendimento, porque é cumulativo. Quanto mais ela fizer, mais ela vai ter de benefício para depois também isso motivar a recorrência dela, né? Pois hoje ainda é difícil ter um cliente que a cada 6 meses vai fazer higienização, porque muitas vezes ele rompeu uma barreira interna para fazer a primeira vez, que é uma coisa que ele não tinha o hábito. Então, nós conseguindo esse primeiro contato com o cliente já ajuda muito, porque muita gente não imagina que vai dar tanta diferença, e quando ela vê o resultado, aí ela já meio que desbloqueia. Mas a gente tem que manter um acompanhamento depois para conseguir fazer essa recorrência de 6 meses na higienização ou de um ano na impermeabilização. Por isso a gente também tem um atendimento pós que acompanha até o resultado desejado. Então a gente tem garantia no processo, tanto na higienização quanto na impermeabilização. E a impermeabilização hoje a gente consegue dar garantia de todo o tempo de um ano ali. É um ano que ela dura, a gente dá garantia desse ano, tendo acompanhamento ali, se um dia teve um incidente que manchou o estofado dela, a gente vai lá e faz o reparo sem custo. Mas agora a gente também, na entrega técnica, a gente deixa 2 brindes para os clientes. Um brinde, na verdade. No caso da higienização, a gente deixa esse odorizador aqui, que ele não é um simples cheirinho, ele é um finalizador de passadoria profissional. Então, ele é um tecido, um odorizador que é usado nas lavanderias profissionais ao finalizar o processo da passadoria, que ele dura consideravelmente mais do que um cheirinho comum. E a gente usa para finalizar o móvel também, a gente usa na extratora ali para fazer o enxágue. E para quem impermeabiliza o estofado, aí a gente deixa esse outro produto aqui, que é o Clean Protect.
Ele é um produto que serve para reparar a impermeabilização. Por exemplo, se a pessoa teve uma sujidade ali, ela mesma pode borrifar o produtinho, passa um paninho, uma escovinha e já vai ficar higienizado e impermeabilizado de novo naquele ponto. Então, hoje a gente já tem esses dois itens aí que ajudam bastante também a evitar um retrabalho, né? Muitas vezes dava uma manchinha de nada, você tinha que retornar lá na casa do cliente. Só um minutinho, eu só vou chamar a Luana aqui que chegou uma pessoa ali na frente, ela precisa atender. Só um minutinho. Luana, Enquanto o Anderson faz esse atende, processo, por favor, eu a só senhora. quero destacar aqui alguns pontos que eu anotei aí que vocês devem ter percebido e que a gente sempre ressalta, que o Bride, do que ele falou aqui. Primeiro, essa questão de analisar o negócio, né? Normalmente, 90% dos empreendedores que eu conheci, e isso é bem alarmante, assim, de 10, cada 10, 9 nunca analisaram uma possibilidade para abrir um negócio. Vai lá meio que no impulso. Ah, eu tenho essa possibilidade, então eu vou. Não analisa muito que racionalmente isso. O Anderson falou aqui no início, são 5 pontos que é quase que de cartilha e obrigatório a gente analisar. Uma coisa que ele falou aqui, sem ponto físico, para tomar a decisão de abrir o negócio. Não precisa de um ponto físico. Então eu já elimino aqui um custo absurdo no início do negócio. Eu já tiro e alguns de vocês aí têm negócio de ponto físico, né? O Guilherme sabe, você paga aluguel aí, né, Guilherme? Então isso já tem um custo e você já sabe que aquilo ali já é fixo e todo mês você vai ter que fazer aquilo ali. Tudo bem que o Guilherme tem uma margem de lucro legal, né? Que é o terceiro ponto que o Anderson falou aqui, lucro alto. Cara, eu costumo dizer assim, se você vai abrir um negócio hoje e você não tem pelo menos 50%, pensa bem na hora de abrir. Pensa bem na hora de abrir um negócio. 50% é o quê? Ah, eu comprei por 50, eu consigo vender por 100. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Por quê? Porque lá no final das contas, se você coloca 50%, você vai ter uma rentabilidade ali, né? A gente está falando de ganhar 100%. 100% não existe, né? Não existe lucro de 100% em produto nenhum, né? Porque é meio ilógico, assim, o cálculo de que as pessoas fazem. Ah, quando ele bota o dobro, daí ele diz que ele está ganhando 100%. Não, você está ganhando 50%, na verdade, porque 50 foi custo, os outros 50 aí sim é lucro. Mas assim, pelo menos você consiga dobrar. Porque lá no final das contas, dependendo do teu faturamento, tu vai conseguir ter uma rentabilidade, né? Não é nem uma rentabilidade, é uma lucratividade de 10 a 15%. Isso quer dizer que você vendeu 100 mil, lá no final das contas você tem 15 mil te sobrando no mês, tá? Mas se você consegue trabalhar, melhor. Com certeza o lucro do trabalho do Anderson aí é muito maior do que 50%, muito maior. Por quê? É serviço. Então, como a gente fala aqui, serviço te dá lucro rápido, retorno rápido. Produto, ele te dá um retorno a médio prazo e indústria ele vai te dar um retorno a longo prazo, né? Mas hoje é uma indústria, então ele dá um retorno a longo prazo. Produto, ele vai te dar um retorno a médio prazo. Já o retorno rápido, que é o quarto ponto que o Anderson mencionou aqui. Então ele te dá um retorno rápido, né? Tu consegue, numa análise de condição financeira que se tem, tu imagina assim, 10 higienizações no mês, o Anderson já conseguia manter a condição de vida que ele tinha antes. Sei lá, um exemplo. O quinto ponto é mercado, é uma análise de mercado, que ele comentou lá no início também. Pô, tem possibilidades, tem margem nesse mercado, tem possibilidades de não só retorno rápido, não só lucro alto, não só ter um baixo investimento, que o investimento é baixo nesse processo também. Com quanto tu investiu no início, Anderson? Você fez um curso e depois você comprou alguns equipamentos, né? Tu recorda, tu Em tem uma noção de equipamentos, quanto eu acho investiu? que no início foi 5, 6 mil só no início. Só para Tudo. começar ali. De produtos e equipamentos para o início, né? E os cursos eu fiz, eu comecei a estudar um bom tempo antes, desde de forma gratuita até depois ir comprando alguns.
mas já cheguei a pagar 18 mil numa mentoria, já de específica para alinhar toda a parte de higienização e 18 mil? 18 mil. Quanto que valeu esses 18 mil investidos aí numa mentoria específica? E quando eu iniciei, eu tinha um faturamento de 5 mil mês. A mentoria me ajudou a chegar até 13, 14 mês. Legal. É, não, assim, é aquela história que a gente sempre fala assim, ah, mas eu fico doente, eu vou no médico. Eu tenho um problema no dentista, eu vou no dentista, né? Eu tenho problema no dente, eu vou no dentista. Eu tenho problema de contabilidade, eu vou no contador. Eu tenho problema financeiro, eu chamo a Paula, mas eu quero crescer o negócio, eu quero desenvolver, eu quero profissionalizar. A gente precisa de ajuda. Infelizmente, muita gente não está disposta a essa ajuda. Mas eu só queria trazer esses pontos aqui, porque olha como é importante analisar um negócio e a gente não ir no calor do momento. Não ir só na paixão, só no amor daquilo que a gente está fazendo. E aí eu tenho agora, para a gente entrar na questão de realmente da Hot City aqui, como que você acompanha os clientes hoje? Você disse, né? Você faz esse acompanhamento. Legal, você deixa. Tem um imãzinho aqui na porta da geladeira preso até hoje, coisa, mas como que você lembra esse cara? Você chega a chamar ele 6 meses depois? Você tem uma agenda? Como é que é? Eu uso muito o Google Agenda. Eu ainda estou mais ali no manual. Eu já tenho, hoje, através da mentoria lá, eu estou com um sistema e um CRM específico para higienização também. Eu estou Uhum, migrando agora para isso, para ter um CRM específico já para higienização, que eu posso fazer os disparos em massa e tudo, fazer as campanhas, desde lembretes até ofertas ali para a lista VIP, né? Mas eu ainda estou fazendo muita coisa no manual, tanto o fluxo de caixa mensal, eu faço no Excel ainda, e a parte do lembrete eu ponho no Google Agenda, o alarme, e depois eu mando sempre a mensagem padrão ali para a pessoa, a cada 6 meses em higienização e a cada um ano na impermeabilização. tá, A data que está lá na etiqueta é a data que ela recebe a mensagem. beleza. Teus principais canais de venda hoje, de onde mais vem clientes hoje? Instagram. Instagram. Que na Patrocinado? verdade, a minha indicação é pelo Instagram também, né? Então, a indicação hoje é o que mais movimenta, indiscutivelmente, porque a indicação ela quebra muitas objeções. Não tem nada que quebre tantas objeções quanto a indicação. Então, a minha indicação ela funciona muito bem quando eu faço uma postagem bonita e a pessoa reposta aquela postagem. Ela reposta aquele story lá que eu coloquei e muitas vezes ela ainda coloca uma prova social, colocando ali que ela gostou muito do trabalho, agradecendo, se impressionando, enfim, ela faz um comentário lá. E automaticamente já vem um público filtrado ali de novos seguidores, que são os amigos dela. E com certeza, eles não iriam começar a seguir se não tivesse algum tipo de interesse. Então, por isso que é um público filtrado, não é aquele público que vem ali só para você perder Uhum. tempo, né? Uhum. Ah, quais são as principais objeções que tu tem hoje? Ou a principal objeção que você tem para não fechar negócio? Ainda é uma objeção grande é o preço, né? Porque muita gente nunca fez uma higienização e do nada você chegar e, por exemplo, quero limpar um sofá. Muita gente fala, quero lavar um sofá. Eles acham que é simplesmente você ir ali passar um paninho e deu, né? Aí você fala para eles em R$ 400 para um sofá, muitos vão estranhar. Por isso que a gente tem uma abordagem ali que faz toda uma preparação antes de passar um valor para a pessoa. Mas, claro, muita gente ainda tem que, depois de toda a abordagem, não se tem muitas pessoas que vão achar muito caro se você fizer uma abordagem boa e mostrar valor. Mas elas têm que calcular na ponta do lápis. Por isso que a gente foca mais no alto padrão, né? Que é uma margem de fechamento maior, serviços maiores, mas é claro, a gente atende todos os tipos de clientes. Porém, o preço muitas vezes não é uma objeção no caso, é também uma limitação do cliente em alguns casos, né? Escala, Bride, escala, crescimento. Qual que é a tua visão? Como que tu pensa em crescer ou tá bom assim? Quando eu comecei, eu pensava em ou fazer uma rede ou franquear.
Mas eu hoje eu acho que a minha escala vai ser em abrir o leque do portfólio. Eu não quero expandir muito em distância, porque um dos fatores que fez eu mudar de tudo foi sim ficar perto da família, foi ter uma flexibilidade maior de horários, então eu não quero extrapolar nessa parte até o crescimento acabar me sufocando um pouco. Então, eu quero ir colocando braços na empresa onde eu possa contratar, colocar outras pessoas para a linha de frente e ir ampliando dessa forma, a escala no, como você comentou antes, lá no pro Newton, você comentou no outro lá em me replicar, por exemplo, Uhum. E qual né? que é, até onde tua visão alcança hoje, tua visão financeira, dizendo, eu consigo, hoje eu tenho uma visão, uma estrutura para crescer, para desenvolver, para ampliar e faturar tanto. A tua ambição hoje, ela vai até onde? Se eu quisesse seguir sozinho, por exemplo, e puxar a minha esposa para trabalhar, porque a maioria das empresas de higienização são de casais. Só eu e ela hoje a gente conseguiria atingir uns 30 mil mês. Mas eu ainda tenho uma ambiçãozinha lá que sempre me puxa para querer mais que isso, né? Então eu quero sim ultrapassar os 50. Você falou Mas isso de. falando de faturamento, né? Faturamento. Claro Sim. que quando a gente já depender de contratações e tudo, a tua margem vai diminuir um pouco, mas enfim, faz parte, né? Qual que é a tua barreira hoje para você? Você falou até em pós-obra, enfim, lavagem e tudo mais. Qual que é a tua principal barreira hoje para esse crescimento? Depender de preparar o pessoal agora. Mão de Agora obra. a mão de obra, que é o meu próximo passo agora. Eu estava até então fazendo os cursos, me qualificando para entender o processo, porque eu quero ficar no treinamento depois dos funcionários, né? Eu quero desenvolver os processos, documentar os processos, para ter uma linha pronta já quando o funcionário for contratado, ele pode não saber nada, mas a gente vai preparar ele. Aí eu tô nessa parte aí do desenvolvimento. Já estou comprando os outros equipamentos agora, porque a vantagem desse ramo é que uma coisa meio que completa a outra. Por exemplo, para higienizar tapetes, eu claro, a gente começa com o que tem, mas agora a gente vai comprando outros itens, né? Então, eu peguei, essa semana eu comprei uma enceradeira, por exemplo, tem uma escova gigante embaixo. A enceradeira já pode ser usada no pós-obra, que é para fazer a descontaminação de piso, tratamento em pedras, né? Tudo isso, a enceradeira é o equipamento mais usado no pós-obra, praticamente. Para pós-obra, eu comprei equipamentos para limpeza de vidro. Automaticamente eu posso ter também somente limpeza de vidro numa residência. Não precisa ser um pós-obra necessário. A pessoa quer fazer a limpeza dos vidros lá da casa ou do prédio, já tem os equipamentos também, que já foi adquirido para um outro serviço que eu vou estar oferecendo. E aí, o Lava Jato, esses outros itens, também vai servir para vários serviços que a gente vai oferecer. E, consequentemente, eu também vou coloquei já, né? Está começando devagarinho, mas eu já coloquei o aluguel de máquinas, que todos os equipamentos que a gente tem, a gente também pode para aquela pessoa que talvez o valor é uma limitação, ou para que ela eu faço. Então, se ela mora num apartamento, ou se ela mora em um local que não tem espaço, ou simplesmente ela não queira investir no equipamento para ficar lá parado e usar uma vez por ano, ela pode pagar uma diária ali, R$ 100, por exemplo, fica com o equipamento o dia inteiro na casa dela e faz o que ela tem que fazer. Última pergunta para abrir para os outros aí depois, tá? Eu conheço negócios, Anderson, que não tem ponto físico, tem baixo investimento também, tem lucro alto, tem retorno rápido, tem mercado, mas não vinga. Tem tudo isso que eu destaquei aqui, mas não vai, não deslancha, não anda, não tem uma estabilidade financeira. Eu te conheço, então sei que tem uma programação, tem todo um cuidado com esse lado financeiro. Mas tem muita gente que tem tudo isso e não tem essa estabilidade e coisa. O que que tu acha, na tua percepção assim, o que que o Anderson tem
que faz com que você tenha essa estabilidade, essa perspectiva, porque isso é o quê? É 3 anos de negócio? Não fazem dois ainda. Dois, não faz dois ainda. Foi no dia 11 de março de 2013, 2023, digo, que eu abri. O que que faz, Perdão, Anderson? 2024. 2024. 2024. O que que faz digamos assim, essa estabilidade que você tem, essa estrutura hoje? Se tu tivesse que destacar um ponto. É, estudo. Estudo. Tem que buscar informação. Se uma coisa não está funcionando, tu vai ter que buscar uma informação que te ajude a botar ela para funcionar. Não é que não vai dar certo, é que tu não está sabendo fazer dar certo. Legal. Parece que a gente tinha combinado, né? Mas não é. O fator é conhecimento, e não é o conhecimento em si, não é o estudo em si, é a forma como eu me posiciono para buscar esse estudo, para buscar esse conhecimento, para buscar se desenvolver, né? E isso para alguns às vezes acontece mais rápido, para outros um pouco mais devagar. Então, não adianta, é conhecer, é entender que vai fazer a gente andar, vai fazer a gente deslanchar. Vamos O lá. que você falou e o posicionamento muda tudo também, né? A forma com que você se posiciona tanto no presencial quanto nas redes ali é determinante, né? Hoje você Então, tem agenda cheia ou você ainda tem espaço para agenda? tenho espaço. Tá. Eu E por tenho que que ela não tá? espaço, mas eu tô assim, eu fico contente que mesmo tendo esse espaço, o meu ticket médio tá muito bom como é que eu vou te dizer? É melhor eu ter trabalhado do jeito que eu estou trabalhando e ter dias disponíveis, trabalhando com um ticket mais alto, do que eu trabalhar com um ticket menor, com uma margem menor e estar com a agenda cheia. Legal. Tenho colegas ali que eles preferem ser o baratinho, tá sempre trabalhando e fatura menos do que eu estou faturando, trabalhando às vezes 15, 20 dias no mês. Legal. Vamos lá. Bora abrir aí para quem quer. Deu pra gente perceber assim que não existem grandes dificuldades, grandes desafios. Né? Vem numa escala rápida, vem numa estruturação rápida. A importância, né, Renilton, também de estar em um grupo. O Renilton também participa de um movimento com o Gabriel Nascimento de Pintores, que é um cara fora da curva também. E também tem esse suporte, tem esse apoio específico, tem esse desenvolvimento também. E é o estudo, é o conhecimento, eu abrir a mente que vai abrindo essas possibilidades. Então, eu trouxe aqui duas situações que eu acho que a gente pode trabalhar com o Anderson. Primeiro, aumentar canais de venda, porque hoje ele trabalha a indicação, praticamente ali o Instagram, que outros canais, que outras possibilidades ele poderia ter para prospectar e abrir clientes. E a escala, ele tem um grande desafio aí que é a mão de obra, que é a escala, para escalar, para poder ampliar. Existe o desejo, conheço outras pessoas dessa área que também tem esse desafio da escala dentro desse ramo. É um negócio que se encaixa muito bem dentro de micro franquia. Micro franquia é aquilo que o Anderson falou também, é onde a família trabalha, onde o marido, a esposa, ou pai e filho, ou mãe e filho, né? Essa dupla ou trio, às vezes, negócio de família. E aí você consegue chegar até esse ponto e sair dali, às vezes é bem desafiador. Então eu vejo que tem esse desafio da escala e talvez essa possibilidade de ampliar mais possibilidades. Aonde o Anderson poderia encontrar esse cliente alto padrão que ele busca mais, além das redes sociais e além da indicação. Então eu gostaria aí que vocês se manifestassem também, abrissem o microfone aí à vontade, dessem a opinião de vocês sobre o negócio e se tiver alguma ideia para ele também, por favor, essa é a hora. Muito bem, muito Fala, bem. Nilton. Vou iniciar aqui, já como eu fui o primogênito Da dessa moda? consultoria aí, né? Eu vejo, Anderson, que você estruturou muito bem o seu início, foi muito estratégico. E dessa forma que você está crescendo, né? Que está recente ainda, né? Nós estamos aí falando né? O Valenci sempre fala, menos de 5 anos, não tem como estruturar e ter uma rentabilidade fixa
Sim, saudável, né? E só que assim, o teu estudo, a tua energia colocada, o quanto de energia que você coloca no teu projeto, cara, eu só tô vendo decolagem aqui, né? Só decolagem. Uma das questões que eu vejo ali que você falou sobre trabalhar em casal, né, sua esposa, isso chega a um limite, né? Então, sim, você pode talvez crescer dentro desse limite com só vocês, mais um 20, 30%. Mais que isso não isso. vai, certo? Aí vem aquela questão, reduzir o ticket e ampliar movimentos. Só que daí é outra estrutura, é outro degrau, né? Outra situação que eu vi muito bacana aí é que você tem uns 60% de ampliar os serviços. Como você falou, só vidraça, só fazer limpeza de vidros, pós-obras ou não, entendeu? Então, assim, tem um leque muito grande para ampliar. Você não precisa ficar só naquele, né? Só sofá, só tapetes, Sim. e só colchão e tal. Você tem uma amplitude ali para olhar, abrir o leque de visualização para incrementar sobre o serviço. Tá? Vanessir, se você me permite, o pessoal que está vindo aqui com essa consultoria, com essa abertura e se disponibilizando, pode entrar em contato com todas as pessoas que entrarem pelo grupo e como o Anderson fez, eu iniciei, e pode chamar no meu particular, que eu também faço uma consulta gratuita em homenagem ao Vanicir, pelo trabalho que ele está fazendo dentro do grupo, certo? E daí a gente vai ver mais questões, Anderson, algumas questões de merecimento, algumas questões energéticas que você teve há uns 19 anos atrás, em algumas questões profissionais, tá? Alguns leques ali, alguns pontos específicos de alguns conflitos e traumas. Mas está no caminho, tá? É essa visão ampliada que precisa ter. Continuar tendo essa garra e essa energia, porque eu só vejo sucesso ali, tá? Se eu pude Amém. contribuir, Com beleza, tá? certeza. Abraço. Obrigadão, Nilton. Aproveitem da consulta do Newton, tá? O Com Newton já certeza. tem Pô, um acompanhamento do Newton já há um ano, mais de ano, quase. Tá fechando um ano agora de acompanhamento dele também nessa questão espiritual, energética. Isso são coisas que a gente não controla e é tão importante às vezes a gente ter um direcionamento nisso, até para o nosso próprio posicionamento. Então assino embaixo aí com o Newton também, com toda a ajuda que ele dá nisso daí. Obrigado, Newton, pela contribuição aí. Vamos lá. Renilton, Ivana, Guilherme. A Carla é irmã, né? Então, mas também deve opinar. Ela nem deve opinar aí no teu negócio, né, Anderson? Ela nem deve. não. Paulo, grande Paulo, o nosso famoso Papai Noel. Tá brabo aí, né, em Tapejara? Tá difícil, tá te preparando pro Natal aí já, né? Sacanagem. Ah, tu brinca, né? Tu brinca, mas tu sabe quanto tu faturou o Papai Noel ano passado? Chuta aí. Quanto vale um Papai Noel bom? Não faço nem ideia, mas deve passar de uns 20 mil aí. Não tanto, 16 Ó, tô perto, tô para perto. três. Um mêsinho, um Não, mêsinho. 3 noites. 3 noites. Ho, Pô, ho, ho, 3 noites. muito bem. Paulo, diga aí, o que que você tem a dizer Viu? pro Anderson? É o seguinte, Vanice, na questão do Anderson ali, ó, o mais importante é fazer. Isso é a fazeção que eu falo. Porque muitas vezes tem muita gente que também fica num tal do prepara, 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 prepara. Tu vai no cara, o cara te mostra muita coisa, mas não faz. E o que eu vejo dele é que ele está fazendo. Isso é o mais importante que tem. Outra coisa, entender se a esposa dele é vocacionada para o negócio. Ela é vocacionada para o negócio, ela gosta do negócio, porque não dá para contratar ninguém que a gente não possa demitir. Então, tem que entender Boa. se é vocacionada.
desculpa, pronto, falei, tô leve. Não, é isso aí. Ela gosta? Ah, ela não gosta muito. Melhor não, então vê outra coisa, ela faz outro negócio, tá tudo certo, né? Tá tudo legal. Isso é sempre importante a gente entender, porque muitas vezes as maiores frustrações que eu tive foi: ah, eu toco, a gente toca, vamos junto. Não tem vamos junto. Se a pessoa não tem o perfil, não adianta. Ela não vai querer ir. E nem todo mundo tem que estar na linha de frente, nem todo mundo está na ponta. Daqui a um pouco ela é uma baita financeiro, ela é uma baita, como é que a gente fala? É uma baita back-office aí, né? E beleza, porque precisa isso também. A empresa não vai viver só de gente que sabe fazer. E as piores quebradas que eu vi também é 2 sócios, 3 sócios, os 3 são vendedor. 3 sócios, os 3 só gostam de administrar. 3 sócios, 3 só gostam de obra. Ninguém cuida da empresa. Então, essa diversidade aí também é legal. Ele entender se ela realmente gosta, se ela está vocacionada para isso. E se, de repente, o negócio dela não está no back-office. Essa questão de aluguel de equipamentos é muito legal também que ele falou. Isso aí é um negócio que existe. Ele citou os Estados Unidos, é um negócio que existe lá há 50 anos. E que aqui as pessoas têm uma porção de bobagens e de mitos sobre isso, que não tem nada a ver. Um dos amigos de Passo Fundo, que foi melhor, é um cara que aluga equipamentos. Começou alugando furadeiras. O cara não queria ter uma furadeira em casa. O cara alugava uma furadeira. Aí foi para de impacto, e hoje ele aluga, nossa, compressor de ar, gerador, aluga tudo. É o mercado de rental que o americano fala. E o rental hoje se ele não por exemplo, em máquinas e equipamentos, que é um negócio que eu domino bem, ele é o primeiro melhor negócio. Vender máquinas não é o melhor negócio. Vender horas de trabalho de máquina não é o melhor negócio. Rental de máquinas é o melhor negócio. Tanto é que a Caterpillar tem um rental que é poderosíssimo. Então, aplica nisso aí. Porque daqui a um pouco a tua esposa ela pode não gostar e tá tudo certo. E ela tocar esse back-office aí para ti de organizar essa parte toda. Tentar também tirar o negócio da mesma coisa, entendeu? É higienização, mas também tem um rental, né? Então, trabalhando isso aí. E um outro negócio que eu não vi ele usando, talvez ele use, mas ele não falou que usa, é o medo. Eu não vou higienizar o sofá porque eu acho bonito, porque ele estava sujo. Eu vou higienizar o sofá se eu souber que se eu sentar no sofá eu posso morrer de ebola no meu sofá. Sofás contaminados matam pessoas de ebola. No ano passado, mais de 10 mil norte-americanos morreram, 500 brasileiros estão internados. Medo vende. Fundamental isso, né? Limpinho, Trabalhar o medo. a filha do cara lambeu o sofá, morreu 4 dias depois. Isso vende. Vende, Então, vende. tem que usar, velho. Usar Sim, o sim, As pessoas com não vão ver. certeza. Eu vendi muito mais por dizer assim, ó, o cara comprou do concorrente, quebrou, velho. Hã? Vai lá visitar ele pra tu ver. Quebrou. Junta latinha de alumínio hoje. Tá lá na reciclagem do bagulho. É isso aí, cara. Então, eu acho que tem que usar essa componente medo. É essencial, porque as pessoas decidem muito mais por ti. É igual a outra colega que era corretora aí, que no fim ficou de falar comigo, não falou mais. Eu acho que ela tá vendendo demais. Tá vendendo muito, que nem diria o Pedro Ernesto Nardini. E daí, o que acontece? O cara compra muito mais de ti pelo medo de um serviço ruim. O aproveitar no Instagram, olha o que... Pegar casos, pesquisar e achar casos de gente que destruiu o sofá de 50 pau. Botar isso aqui um serviço ruim faz, ó, 50 mil. E agora? Era um cara com um aspirador de pó na mão e umas escovas numa bicicleta. Tu vai cobrar o quê desse cara? Esse cara não vai pagar um sofá de 50 mil. Então, eu acho que tem que aplicar, tem que investir nisso aí. E uma outra coisa é ver se tu não tem como fazer um seguro, né? Um seguro de responsabilidade. Isso hoje é barbada. E que é uma outra coisa que eu trago dos norte-americanos, seguro. Tudo tem que estar no seguro. Se tu tiver um seguro de responsabilidade sobre o teu trabalho, eu creio que dá para ter. Se não tiver ninguém aí que faz, eu posso até contar para ver um amigo aqui para contar para ti. Legal. Porque daqui a um pouco deu um erro lá e demoliu o sofá do cara, o seguro cobre, né? Porque tu lida com coisa muito cara. Sim,
Com Daqui a pouco vamos certeza. falando de assinatura, porque daqui a pouco R$ 450 para pagar é caro, mas R$ 50 por mês é de boa, Viu? É, exato. Os né? planos de assinatura eu já tenho até eu tenho um rascunho ali já que eu já estava meio trabalhando, né? A pessoa paga ali um valorzinho mensal e ela tem um acompanhamento durante o ano todo. Sofar Clube, o clube de vantagem do seu estofamento. Uhum. Sofar Club. Exatamente. Não bota Exatamente. sofazão, que daí tem umas coisas que tem. Aí pega mal, aí fica feio, aí fica estranho. HTVT, padre, Aí vou achar que é outro negócio, né? Aí vão não achar que é rola. outra sacanagem. É. Mas um Mas plano de assinatura é legal para essa questão da objeção Sim, do valor, é né? bem legal, bem legal. Porque então, tem vários Aí eu serviços tava hoje. naquela lá de criar três tipos de plano, né? Para te ter o barato, ter o mais avançado e focar em vender o do meio. é, o, exatamente o standard é um isqueiro e álcool, o cara põe fogo, custa 30. Esse aí Então, custa R$ 10 por mês. 10 vezes põe fogo no 12º mês ganha um isqueiro, um litro álcool. Mas é bacana, eu gosto de botar uma sacanagem no meio, uma brincadeira, porque isso fixa mais do que falar sério o tempo todo. Com Mas essa de certeza. tu botar outra coisa, fazer umas historinhas, não sei se tu gosta, fazer umas historinhas, assim, pegar um sofá e fazer tipo um filmezinho, assim, Uhum. entendeu? Amor, chama o cara do sofá. O cara do sofá não veio. Daqui a pouco tu aparece lá desmanchando o sofá, pega um sofá velho, faz isso, entendeu? Isso é muito legal. Isso dá. Engajamento. Daí tu vai ser conhecido. Quem é o cara? Esse aqui é o cara que bota o fogo no sofá aqui, ó. Vem cá, olha que legal no Instagram, o cara que bota fogo no sofá. É isso aí, Legal, entendeu? É legal. por aí. Aí, O é bom por da aí sim, assinatura é com que ele dá certeza. recorrência, né? Aham. E te dá Sim, previsibilidade. E essa questão de colocar o medo no cara é legal porque as pessoas fazem muito mais as coisas por medo do que não. As pessoas não fazem seguro porque elas acham legal. É porque elas têm medo de dar uma merda e perder tudo. Uhum. Entendeu? exatamente. O cara não bota um silo porque ele acha bonito, ele bota um silo porque ele quer ganhar 10 pratas a mais em cada saca de salacho. É isso aí. Toda figura é muito boa. Uhum. Guilherme, Isso aí. Obrigado, Paulo. diz aí, Padilha. Está só pensando aí, o que passa nessa cabecinha aí, Eu tô cansado, só tô ouvindo hoje. Agora eu trabalho por 5, lembra? né? É isso aí. Mas o que o Anderson falou ali, eu trabalho na mesma pegada que ele. Eu prefiro trabalhar menos, mas prestar um serviço de qualidade, um diferencial, né? Isso aí a gente é conhecido. O serviço do cara é mais caro. Mas peraí, por que que é mais caro? Porque eu tenho todo um cuidado, não vou manchar teu sofá. Se der qualquer problema, eu me responsabilizo, né? Não vai, se der um problema, amigão, agora deu errado. Não, eu me responsabilizo pelo erro. Mas creio eu que ele não vai errar, porque ele é um cara muito inteligente, ele tem propriedade, ele fala com propriedade do que ele faz, né? Agora, eu não trabalho também por pouco, assim, trabalhar. Tem meus concorrentes ali perto da loja, que no sábado eles estão trabalhando até 6 horas da tarde. Eu, no sábado, tô em casa meio-dia, eu fecho a loja e vou para casa. Enquanto eles têm que vender o dia todo o pneu lá para ganhar R$ 3.000 limpo, né? O nosso limpo que nós estávamos falando ali. Eu vendo 8 pneus, 8, 9, Uhum, 10 pneus, entendeu? uhum. Trabalho menos, mas trabalho focado no que dá dinheiro. A rentabilidade, né, cara? Não é nem rentabilidade, é questão de lucratividade. É uma coisa que a gente pensa pouco nisso na hora do negócio. A gente olha o montante, né? A gente aprendeu, a gente vem de uma escola empreendedora onde crescimento é faturar mais, Viu, né? Vanessa? Tem um exemplo disso aí muito bom, que é a Ford Brasil, né? A Ford no mundo fez isso. A Ford tinha modelos a preço de hoje, a partir de R$ 80.000, né? Vamos dizer de 70 ela tinha. Tinha produto para 70 mil, 0 quilômetro. E simplesmente eles cortaram todo esse produto. Hoje o produto mais barato da Ford chama Maverick. Ela custa, acho que a partir de 220 mil, entendeu? E quando todo mundo achou que ia mal o negócio, esses dias eu estava falando com um cara que tem. O sogro dele tem várias, é o Gambato, né? Uhum. A lucratividade aumentou exponencialmente.
Porque uma coisa é o que tu cobra de um cara que tem uma F-150 de 600 pau. Uma coisa é o que tu cobra de hora de mecânico de um cara que tem uma Maverick de 220 mil. Agora, tu cobrar de um cara que tem um popular, a oficina vivia lotada, cheia, os mecânicos correndo, o cara zoado, É isso aí. apavorado, sem E a ganhar mão nada. de obra, né? A mão de obra, gasto de funcionário, problema de se incomodar com tudo, né? Quanto mais gente trabalhando, mais incomoda. Exatamente. Então, tu tem que nichar. E foi o que a Ford fez. E todo mundo disse que a Ford ia quebrar com isso, que os concessionários iam fechar com isso. Que nada, eles estão muito melhor. É aquela história, não, eu tenho que vender muito. É que nem tu falou, não adianta tu vender 10 mil pneus do Aro 13 ganhando R$ 1 em pneu. Vende E quatro eu nem. competição, ganha menos dinheiro. E agora entramos no assunto ali. Eu já também, hoje, eu parei de trabalhar com Aro 13, porque é uma coisa que não dá dinheiro. Geralmente, quem me procura do Aro 13 é gente que quer economizar, que quer pagar muito pouco. E eu não gosto de vender coisa. Eu não gosto de vender um produto mais barato, um produto muito barato, porque eu nunca gostei de trabalhar com preço, e sim com qualidade. Então, o pneu 13 hoje é o pneu que eu não trabalho. Eu trabalho do aro 14 ao 20. É isso aí. Legal. Posicionamento. Isso tudo é uma questão que tu começa implantando pelo teu posicionamento, né? Ah, a gente vê muito, tem pessoas até que falam assim, não, vou depois botar o antes e depois, o antes e depois, o antes e depois. Eles falam muito, e tu vê muita concorrência botando o antes e depois. Ah, beleza, lá de vez em quando até não tem problema, mas tu não vai ficar botando um sofá sujo ali no teu Instagram toda hora, né? E isso, na hora de você pegar um cliente de alto padrão, isso impacta. Se você colocar um ambiente limpo, bonito, saudável, aquele depois impactante, já vai também contribuir para você pegar clientes que têm os móveis sempre daquele jeito, né? Não vão esperar o sofá estar ali podre, digamos assim, para te chamar. Então, essa questão aí muda bastante também. No treinamento lá que eu faço, eles sempre dizem, cara, o que tu mostrar é o que tu vai atrair, né? Então, foca em mostrar as sensações do serviço realizado do que aquela parte ali do sofá sujo, porque hoje, para uma higienização de alto padrão, mesmo muitas vezes tu nem vê o sofá tá sujo, né? Tu só tem a parte da higienização ali, que é a parte dos micro-organismos, ele não tá com a sujeira visível, né? E aí, É, para te vender para esse público, É. tem que outra coisa que vender tu de outra forma. pode investir também nessa questão de sujeira, de falar que o seguinte, diferenciar sujeira e contaminação. Pode parecer limpo e estar contaminado, Uhum, que é uhum, muito pior do que sujo. É com contaminado, certeza. E uma né? coisa que o Anderson faz muito bem, linkando até na nossa conversa com o Newton lá um mês atrás, o Anderson mostra muito bem isso depois do serviço dele, né? A água suja, ele mostra como ficou. Então, e a gente tinha comentado isso, né? O Newton tem essa coisa assim de ajudar e às vezes ele não fala, ó, isso aconteceu na tua vida por causa disso, né? A gente valorizar isso. Hoje de tarde eu estava numa consultoria da empresa e era bem nesse ponto, assim, entra muito orçamento, mas não fecha tanto. Porque já tem um erro ali no posicionamento no início, que eu já não filtro esses pedidos e aí eu vou fazer orçamento. Só que cada orçamento exige 1, 2 horas de tempo para montar o projeto, para daqui a pouco o cara nem aí. Então já faz um filtro e quando chega a apresentar o projeto, mostra tudo o que foi feito, gera valor em cima de todo esse trabalho que você faz, esse diferencial, né? Uma coisa legal que eu vejo do Bride é que ele valoriza esse material que ele tem, o adesivo que tá ali lembrando, ele valoriza isso na hora de deixar para a pessoa. Então, isso é extremamente importante também no processo. Uma coisa que eu esqueci Eu, de comentar, até que hoje é o que eleva muito o meu ticket, eu foco sempre em vender combos para a pessoa. Combo é um pacote. Então, ela me procura, às vezes, para higienizar um móvel, ela sai dali higienizando a casa toda e impermeabilizando ainda. Então, é ali que está o meu sucesso, é esse. Porque se eu vou ter 4 sofás para fazer um dia, mais um em cada casa, eu tenho a minha rentabilidade lá embaixo, porque eu vou gastar em tempo e deslocamento, gasolina, diluição de produtos, desperdício. Agora, se eu pego uma casa, eu vou fazer
2, 3 sofás naquela casa, os colchões, as camas, cortina, tapete, tudo no mesmo lugar, a rentabilidade é muito maior. Então, hoje, na abordagem, eu já faço isso. Eu sempre, no meu orçamento que eu tenho ali, eu sempre tenho um valor para o móvel individual e abaixo o valor que ele fica no pacote. E a taxa de fechamento de pacotes é muito alta. Uhum. Muito É, bom. Raramente muito eu bem, faço um móvel só. Oi? muito bem, Vanicir. É bem colocado ali a questão de colocar a dor futura, né? Isso, Isso faz com que a prevenção, né? E às isso. vezes, sim, depois que nós tivemos a conversa, o Vanicir sempre apoiando e colocando as situações, e depois desses últimos 30 dias para cá, com o projeto, novo projeto que o Vanicir montou junto, passou para mim, eu busquei algo também aperfeiçoando e tal. Caramba, assim, já deu o outro norte, né? Então eu fiz uma turnê semana passada, segunda-feira, cheguei agora sábado à noite, até a divisa da Argentina. Pontos estratégicos e colocando já essa recorrência para o atendimento a longo prazo. Tá? Atende agora, já faz um pacote e tal. Isso já deu outro norte e deixei de ser um pouco coração, né? Quando atua muito com o coração, mas vou fazer isso porque é meu parente, vou fazer isso porque é meu amigo. Cara, acabou. Então, assim, linha reta. Tipo assim, é profissão, é profissional. Né? Eu tenho eu acho, mais de 100 mil reais investido em cursos e tudo, e não estava valorizando isso. E isso aí, o Paulo Ricardo aí foi o mestre também, como sempre, né? O cara só fala, ele só dá nos dedos mesmo na hora que precisa, certa mesmo. O cara, eu gosto da energia dele porque ele não tem papas na língua. Ele chega e coloca o conhecimento dele e deu muitos insights ali, Anderson. Muitos Muitos. insights bacanas para buscar. Mas hoje eu buscaria assim, qual é a tua dor maior hoje para esse avanço que tu estás buscando? Em primeiro lugar, é um pouco de medo ainda na captação e qualificação da mão de obra, né? Para mim é a mão de obra ainda. Mas tu sempre tem aquele receio, né? Eu, por mais que eu trabalhava com isso antes, não era na minha empresa, né? Eu fazia entrevista, eu contratava, eu preparava, eu acompanhava, eu fazia tudo, mas quando é na tua empresa, daí dá um friozinho na barriga ainda de fazer, né? Para começar. Gerir mão de Porque obra na hoje eu empresa tenho dos outros é bem uma mais agenda fácil. bem flexível, né? Hoje eu tenho uma agenda bem flexível, porque tô só eu. Agora, no momento em que eu tiver funcionários, aí não quer dizer que eu vou perder a flexibilidade, mas tem que puxar pelo exemplo. Então, o meu posicionamento vai ter que mudar um pouquinho. Muito bem. Daí tem uma questão ali de se validar, né? De deixar essa bolha estourar, É isso aí. deixa crescer. E a questão do crescimento quando coloca com pessoas que você precisa dar credibilidade, né? Parte da tua credibilidade, você acreditando em você. E passando essa informação às pessoas que estão com você, você vai atrair a mesma energia do que você quer. Isso E- vai ter algumas situações que pode dar certo ou não, né? Porque tudo são experiências também. Nada na nossa vida ela vem 100% redondo. Muitas questões podem vir a acontecer que você precisa ter, vai ser para aprendizado. Mas é e- uma estourar a bolha para realmente confiar nas pessoas também. É aquele ditado, né? Quer ir sozinho, quer ir rápido, vai sozinho. Mas você quer ir longe, vai acompanhado. Então temos que ter Certeza. essa confiança em pessoas. Até porque eu trabalhando sozinho, eu tenho, de certa forma, um risco muito alto também. Chega a acontecer alguma coisa comigo, eu ficar doente, alguma coisa assim, e aí? Né? Então, eu não posso depender só de mim. Então, um dos projetos que eu estou aí agora, já comecei a colocar, já estou fazendo algumas entrevistas, é pro pós-obra, para eu não ter vínculo empregatício, eu estou entrevistando algumas faxineiras para que eu passe um treinamento de pós-obra para elas e depois eu pague por diária. Então, eu vou pegar elas como diaristas para a execução do pós-obra, a princípio, Na, né?
Meio. Em 2016, eu elaborei um, um contrato intermitente, que foi na época da questão política ali, eu acho que foi Michel Temer que deu essa abertura de fazer um contrato intermitente. Eu tinha 35 funcionários, tudo freelance, e esses 35 funcionários não eram fechados, e o risco era muito grande de fazer esse freelance e tal. E teve uma questão ali judicial de uma pessoa e me chamou a atenção. Calma, vamos ajustar. E eu desenvolvi um contrato intermitente, onde o meu contador, na época, não disse que não tinha validade, só que eu levei para uma grande empresa, uma das terceiras maiores empresas da América Latina, que eu prestava serviços, e o jurídico da empresa disse assim, cara, está totalmente isento de qualquer responsabilidade, né? Estando a pessoa registrada e tu pagando embutido todos os custos, tipo 13º, férias, tudo, junto na hora prestada. Então ela poderia trabalhar em 3, 4 empresas e não tinha problema nenhum, porque você pagava todos os encargos embutido na hora. Eu tenho esse modelo, tá, Anderson? Se precisar Pô, avaliar, legal. Uhum. eu posso enviar para ti, tá? Por favor. O problema Ivana, é que tu não escalar com pessoas, o que vai acontecer é o seguinte: o que tu vende é horas. E para tu vender hora, se tu vender só a tua hora, não tem como escalar, porque tu não vai ter mais que, vamos lá, 6 para trabalhar, porque tem deslocamento, tem tudo por dia, e tu vai ficar exausto. E essa questão de pessoas é a seguinte: muita gente não quer ser nem MEI nem nada. A pessoa quer trabalhar para alguém que pague ela direitinho e reconheça quem ela é, entendeu? Então tu tem que achar pessoas dentro do perfil, isso dá trabalho para selecionar, que estejam dispostas a crescer, a aprender e a trabalhar contigo. Ah, claro, poderão haver aquelas que vão trabalhar como freelance também, uma oportunidade extra para quem é diarista, para aumentar os seus ganhos, seu resultado, porque tu trabalha numa coisa mecanizada. A maioria das diaristas trabalha com um trabalho que não tem máquina para nada, é tudo na mão. Sim. Então, elas próprias, lá onde elas trabalham, por exemplo, ela trabalha todas as manhãs numa casa, pode ser que lá ela mesma possa dizer para quem já confia nela: olha, agora eu tenho uma parceria com a empresa, se você puder me ajudar, me dê um voto de confiança, eu vou limpar aqui o sofá que não está bom. Porque o que eu faço é o dia a dia, mas o que é mais pesado fazer, eu não consigo fazer se não tiver equipamento. E se fizer, eu vou fazer errado. Né? Então, essa virada de chave aí na cabeça das pessoas, ela não é fácil, mas dá para fazer, entendeu? Dá para Legal. trabalhar. Show. Paulo Inclusive, eu Ricardo não. sempre com os insights, sempre dando os Sim, pontos sim, sim, de sim. abertura, né, cara? Olha, Eu o cara até é queria fantástico. aproveitar aí para quem não comentou e para quem comentou também, ó, se quiser acessar o Instagram e o site depois, podem dar a opinião depois lá, o que que daria para melhorar nos dois também, tá? O Instagram Ô, é @sofarahestofados e o site é www.sofarahestofados.com.br. Ô, Anderson, deve existir algum sindicato das domésticas, né? Né? Pessoas que trabalham com limpeza, assim, diária, né? Uhum, Que eu acho tal que sim. fazer um contato com essa, né, com esse pessoal e fazer essa indicação também? Porque Sim, talvez essas pessoas que vão, tipo assim, a faxineira, aquela a diária lá, é como o Paulo Ricardo falou, ela não tem condições de fazer uma limpeza profunda como você faz, mas ela pode levar o teu cartãozinho e dentro disso dar né, tipo, comissionar essas pessoas aí por indicação também. Isso é legal, hein? tem muita possibilidade, né? Bastante coisa. E também tem alguns outros serviços, mas tudo voltado para o ramo da higienização, que a gente está pensando em criar um ecossistema de limpeza e higienização, né? Um outro item também que alguns colegas estão fazendo é a higienização da máquina de lavar, que muita gente não sabe
Isso é uma curiosidade até, mas a maioria das pessoas não sabe usar um sabão em pó. O sabão em pó ele não foi feito para ser usado em pó, ele precisa ser diluído antes de colocar na máquina de lavar. Então, quem coloca ele em pó ali, ele acaba não tendo a diluição correta, ele vai para o cesto, ele vai cair lá no fundo do cesto, ele vai corroer toda a máquina por baixo e aí vai ocasionar os problemas. Então, a higienização da máquina de lavar também é um outro serviço que vai estar entrando em ação daqui a uns dias. A gente quer fazer isso, Viu, né? Anderson? Oi? Fala, Renilton. Você que lembrei de uma coisa que, já que você está nessa higienização aí, que foi uma pessoa que me falou para mim me especializar, mas eu tenho bastante coisas que não Sim, posso pegar tudo, né? Então, onde toda casa tem também é ar-condicionado. sim, Então, é verdade. outra coisa que não sei se tu faz, mas tu não colocou, Ainda não. fazer esse processo de É, higienização do ar-condicionado. sim, legal, legal. Eu ainda não faço também, mas é algo que eu já estava observando. Tem equipamentos ali bem práticos para fazer essa higienização. Hoje você tem uma espécie de bolsão que você envolve a evaporadora e um jato com uma potência regulada ali para passar nela. É bem prático, uma higienização bem rápida e é bem valorizada. Bem interessante mesmo. Esses dias, esses dias eu estava pintando um apartamento ali, fui abrir só para tirar a curiosidade para ver como estava o filtro, só o filtro. Sim, Tava podre, cara. É. é incrível, é incrível. A gente não tem noção, né? Hoje eu peguei essa semana entrei numa casa que ainda é carpete a casa, aquelas antigas, ainda é toda em carpete. 64 metros quadrados de carpete eu peguei essa semana. Eu só passei, graças a Deus, agora eu tenho todos os equipamentos verticais ali para fazer carpetes para você não desgastar a coluna, né? Então, tanto a extratora vertical, tem a enceradeira que tem uma escova ali, você faz tudo em pé, não precisa se agachar para nada. Só no passar o aspirador saiu coisas ali que você nem imaginava que estava ali. O carpete ele é baixinho, ele não é alto, mas você não consegue ver a sujidade que tem ali. É incrível. É a mesma questão do ar. Muitas vezes aquela sujeira que está ali no filtro, ela está lá dentro da máquina lá e você nem vê. E aí você liga o ar e está respirando aquilo tudo, né? E está trancando, desenvolvendo os problemas ali, nem imagina do que é. E é do ar. É incrível, incrível. Às vezes você já tá Essa dentro da questão da casa, né? dor ali que o Paulo falou, eu venho trabalhado também, eu quero trabalhar mais ainda, né? Porque é fundamental essa conscientização, a gente está indo mais pelo lado da saúde em si do que o lado da estética. Que a estética, beleza, a estética vai ser uma consequência, né? Tanto é que o nosso alinhamento com o cliente, ele é um dos pontos ali que ajuda muito. A gente nunca deixa o cliente esperando muito, mas quando ele vê o resultado, ele se surpreende. Então, por exemplo, tem um cliente que tem um sofá que está todo manchado. Nós nunca damos garantia para mancha nenhuma. Mancha é uma incógnita. Depende do tipo de tecido que causou a mancha, o tempo que ela está ali. Então, a gente nunca garante que vai sair. Às vezes diz assim, ó, dificilmente vai sair alguma coisa, para deixar ele com a expectativa baixa. E quando ele vê o resultado, ele se impressiona. Claro que tem que ter um equilíbrio, né? Não vai chegar ao ponto de dizer, não, não vai mudar nada para ele não fechar um orçamento. Tem que saber equilibrar. Mas a gente sempre deixa essa surpresa para o final, porque também é um fator que ajuda muito até na recorrência depois, na conscientização dele, né? A Exatamente. gente está trabalhando muito essa questão aí, às vezes faz postagens com um doutor falando, explicando o lado da saúde, né? Esses dias saiu uma reportagem no G1 que a gente fez um vídeo e colocou ali falando também que o sofá ele tem mais bactérias que vaso sanitário, e é verdade. É difícil de acreditar, mas é verdade. Então, esses dados reais é que muitas vezes vão fazer a pessoa acreditar, né? E a gente às vezes faz uma propaganda sem fazer propaganda também. É uma coisa que a gente quer começar. Esses dias eu estava conversando com o GPT, eu comecei a abordar ele dizendo que eu queria implantar o marketing Red Bull.
no meu ramo. E aí ele começou a me dar ideias de eu vender sem falar necessariamente do meu serviço, né? Começar a vender as sensações, a vender os medos, as preocupações, mas sem falar necessariamente do serviço. Então é outra coisa que daqui uns dias eu quero produzir alguns conteúdos voltados para isso também. Na O verdade, Anderson, dá para fazer. As pessoas gostam. Tem um estudo que prova, para rádio, isso, para streaming de música, que as pessoas gostam das mesmas sequências todos os dias. É por isso que a Rádio Gaúcha, por exemplo, está quase 100 anos aí. Porque a sequência é a mesma, dos programas iguais, as músicas de vinheta de entrada são iguais, e as músicas que tocam em outras rádios, por exemplo, como a Rádio Atlântida, a sequência é quase a mesma, variando apenas pelo dia da semana. Então, se tu fizer um carrossel que aborda temas de forma consistente e sequencial, as pessoas vão pegar o hábito de acompanhar e vão olhar isso, né? E vão entender isso. Porque muitas vezes também a gente salteia demais e não cria uma recorrência. Então, o camarada não entende Isso, aquilo como exato. olha, mas não nota, olha, mas não vê. E essa questão do medo, de novo, tu precisa ressaltar para o cara que é uma questão de saúde dele, da saúde da pessoa. Porque por estética, as pessoas até fazem, mas por medo elas fazem mais. Bem Com certo, certeza. faz mais. o Anderson, você comentou, você está em Farroupilha hoje, é isso? Não, agora eu eu esqueci, eu pulei essa parte aí, né? Nós ficamos 9 meses apenas em Farroupilha. Certo. Farroupilha é do lado de Caxias do Sul, Sim, que é isso. uma cidade grande, né? E, inclusive, o pessoal Aham. de Farroupilha não conhecia empresas do ramo, porque eles viviam meio que dependentes de Caxias. Eles chamavam sempre pessoas de Caxias, empresas de Caxias. Então eu pensei, não, eu vou criar o meu nome aqui para eles. Por isso que eu quis colocar alguma coisa focada com Farroupilha, por isso o nome Sofar, para Uhum. eles começarem a valorizar a empresa dali. E começou a dar certo. Porém, eu queria testar outras localidades. Então, quando eu ia visitar os meus pais, eu fazia alguns anúncios lá para ver como é que ia ir, fazia um agendamento ou dois. Eu ia visitar meu sogro em Xangri-Lá, lá na praia, lá também, eu fazia um anúncio lá para ver como é que ia performar. E quando a gente vinha visitar minha sogra aqui em Serafina, eu fazia. E aqui começou a encher a agenda. Encher a agenda. Certo. Em pouco tempo eu estava com mais atendimentos aqui que em Farroupilha. E aí eu disse para a É, Luana, chegou o momento da gente voltar para Serafina. Por quê? Lá não quer dizer que eu não ia conseguir, só que o meu gasto de energia e o custo que eu ia ter com vinculação de anúncios, com marketing, com toda a parte ali para você entrar nos meios lá, eu ia demorar mais tempo e ia ter um custo maior. Aqui, a família da minha esposa é muito conhecida. Eu era muito conhecido porque eu trabalhei aqui 6 anos como professor, então conheço muita gente. Então, essa já é uma objeção que eles já tinham quebrada em questão de segurança. Como a gente é conhecido, eles já não têm aquele medo, porque tem que entrar dentro da casa da pessoa. Então, também é uma objeção, né? Muitas vezes a pessoa não confia em deixar qualquer um entrar em casa. Aqui a gente já não tinha isso. É uma cidade pequena, tem 16 mil habitantes, mas é uma cidade com poder aquisitivo alto. Tem cidades num raio de 20 quilômetros aqui, tem mais de 6 cidades. Tem Guaporé, tem Casca, Nova Bassano, Paraí, Montauri, União da Serra. Então, todas essas cidades aqui, eu posso ter o meu fluxo principal em Serafina, mas também pegar essas outras cidades aí. E funciona era, muito bem. era uma questão também que eu ia falar para você, e você já colocou alguma coisa ali do litoral, né? Sim. Uhum. Isso. Uma questão de marketing, é, custo baixo, chegar nesses grandes prédios das grandes cidades, você está no centro ali, próximo a Passo Fundo, Caxias, Santa Cruz, né? Chegar nesses grandes prédios e colocar nas caixinhas desse correio, né? Fazer esse marketing de custo baixo. E o sazonal, que seria o litoral, né?
agora está entrando o grande momento, né? O pessoal já começa, setembro, já está começando a ir fazer uma limpeza, fazer uma faxina, e de repente passar Capão da Canoa, fazer aquele litoral gaúcho ali, no litoral norte, né? E, e fazer essa divulgação. De repente, esse extra que pode ser feito, pode te dar uma abertura para fazer esse plano de negócio que você quer para introduzir no anual. Tipo assim, desde o início do ano que vem. Vai fazer uma Sim. experiência dando certo nesse sazonal de verão e depois dar recorrência nas grandes cidades, como Caxias, Passo Fundo, Santa Cruz, ter esses pontos e ter uma equipe dessas pessoas que pode te auxiliar, né? Com certeza. Essa questão que você comentou do sazonal é outra questão importante a ser abordada também, porque na higienização profissional o clima não interfere, mas 95% das pessoas pensa que não se pode fazer com chuva no inverno. Então é uma das outras questões que a gente está trabalhando muito na conscientização. O ano passado aqui a gente tinha muita dificuldade em conversar com as pessoas sobre isso. No inverno, eles não queriam nem saber. Esse ano, o inverno, bombou de higienização, porque a gente vinha trazendo uma teia de conteúdos já que falava muito, principalmente do mofo, que a umidade aqui é muito alta no sul, né? Então, a questão do mofo a gente abordou muito. Porque o mofo, muita gente pensa que conhece, só que o mofo a gente não enxerga, ele é micro-organismo também. Quando aquela parte preta está visível, aquilo já é a procriação do mofo. Então, a gente trabalha com produtos específicos para matar aquele mofo que está ali e manter o estofado 6 meses protegido contra esse mofo também. E aí, esse ano, a gente já conseguiu manter a agenda bem em dia no inverno. Tanto é que o agosto surpreendeu. Até tem uma questão bem interessante que eu acho que a maioria das pessoas, né, que não tem esse conhecimento, dá um sol, coloca os travesseiros, cobertor na janela e tudo isso é a pior coisa que existe, porque aí Falou tudo agora. estoura tudo quanto é o que está ali para estourar, para É, nascer, estourar os ovinhos ali de contaminação, e as pessoas têm esse hábito, voltar a pegar um sol, a pior coisa, né? Então vem exatamente. É o esse efeito conceito, né? totalmente contrário. O que que Isso, vem esse acontece? conceito porque o inverno não pode fazer, tá? Porque né? E é justamente isso aí, é O o sol contrário. vai secar. O sol é a única coisa que seca. Tem gente que é assim, a gente trabalha com a secagem toda a sombra. A gente usa ventilação para secar. Então, hoje a gente já tem também equipamento para isso. Se precisar uma secagem rápida, a gente tem secador PET, aqueles grandes lá que entregam o estofado seco em 1 hora, né? Mas essa questão do sol que você falou é incrível. Tem pessoas que pensam que tem que terminar o processo e botar no sol. Então, a gente também é outra coisa que a gente trabalha muito. Porque o sol, a primeira coisa, quando você deita numa cama, por exemplo, você vai suar. A umidade é o que os ácaros adoram. Aí você pega um colchão e bota no sol, aí aquece, é perfeito. Não sei se vocês já ouviram falar que a cama, de manhã, você não pode arrumar a cama antes de completar 1 hora depois que você levantou. É por isso, muita gente diz, eu não sou relaxado, não sou bagunceiro, tem que arrumar a cama. Mas a cama está com o teu suor da noite, você vai lá e cobre com o edredom e abafa. Mina de ácaro. Aí aqueles ácaros vão se reproduzir, eles vão defecar, eles vão morrer e vai ter mais e assim vai se proliferando. Teve um estudo há poucos dias que mostrou que se você não trocar o travesseiro em 5 anos, 1/3 do peso é impureza e ácaro. Então, é incrível, né? Se você colocar um colchão no sol, um travesseiro no sol, além de ressecar o tecido e facilitar depois a desintegração dele, a tua saúde, você foi, né? Não, é bem bacana isso aí. A questão, falando, Anderson, a questão energética também, né, para os demais aí também, que estamos aí. Por exemplo, tu chega no hotel, tá tudo bonitinho, branquinho ali, né, cara? Aquele colchão, ele tá com o DNA de várias pessoas que passou aí. É um fio de cabelo, é uma célula, é uma pele.
que está aí. E todo esse DNA nosso que nós deixamos, ele tem uma energia, né? Então, assim, eu costumo, eu com as minhas paranoias de energias, eu tenho um dual hold, né? Onde eu chego num quarto lá, vou dormir, eu vou medir a energia do ambiente. Se não tá legal, eu já faço um alinhamento ali, uma limpeza energética para poder ficar. E às vezes as pessoas chegam, questão energética que estou falando, chega num ambiente, cheguei cansado e tal, dormiu, acordou mais cansado ainda, cara. Aquele ambiente está cheio de energias, as paredes têm memórias, né? Daí como chega assim, você faz uma limpeza dessa dessa magnitude, cara, você elimina todas aquele DNA que está ali. Você elimina energias negativas, elimina questões de transmissão de energias, não é só para a saúde física, mas energética também. Esse trabalho aí é muito. As pessoas hoje elas menosprezam a energia, né? A energia é incrível. O universo é vibração, energia, então é uma coisa que você se aprofunda, você se impressiona com a importância que tem, né? Muito bem. 9:01, 1h30 de papo. Ivana, Carla, algo a acrescentar para nós finalizarmos? Então tá bom. Fale agora ou cale-se para sempre. Só para fechar, Ivana, alguma coisa a acrescentar? Eu já tinha conversado com o Ander algum tempo atrás. Aí eu já não tinha Sim. dúvidas assim. A gente tinha feito dentro das reuniões lá, a gente tinha feito e conversou bastante. Legal. Muito bem. Uma última colocação que é importante ter, e a gente fala muito nesse processo, é a clareza do para que eu tenho um negócio. Isso pode mudar, né? Mas tem aquelas três situações lá. Ou eu tenho um negócio para ser dado, ou para ser vendido, ou para ser quebrado. Então, se eu tenho clareza disso, né? Por que eu perguntei para o Anderson antes, aonde tua visão alcança? Aonde tu quer ir, né? E falou ali de 30, de 50 mil de faturamento, que é algo que pode ser construído dentro de um negócio familiar, com poucas pessoas, sem comprometer a rentabilidade, sem comprometer a lucratividade que ele tem hoje. Então, às vezes a gente pensa assim, mas o negócio tem que faturar 100 mil. Mas é legal que tu tenha essa consciência de que faturar 100 mil, mas que com que lucratividade nisso, né? Quanto eu vou comprometer da minha vida para isso. Então, ter essa clareza também do que eu quero. É para ser quebrado, é para ser vendido, é para ser dado. Então, se é para ser vendido, ele tem que andar sem mim. Se é para ser dado, eu preciso precisa pegar a Melissa na mão aí e dizer, ó, Melissa, vem cá que eu vou te ensinar e depois que eu morrer, você vai tocar esse negócio aí. E se é para ser quebrado, é ter essa clareza de que assim, é para sustentar a minha família, para a gente ter uma condição de vida, uma qualidade de vida legal. E a gente continua tendo essa liberdade, essa tranquilidade de poder trabalhar aonde a gente ganha dinheiro e não porque a gente precisa para ter giro no mês, né? Então é muito essa clareza aí que faz a gente trabalhar com tranquilidade. Eu vejo que tu sempre fala com muita tranquilidade do teu negócio. Então isso tem a ver com essa maturidade também de entender o passo a passo, de entender o processo do negócio. E destacar a importância da ajuda, né? Às vezes a gente precisa, todos nós precisamos de ajuda. Anderson, obrigado por compartilhar. Espero ter agregado aí no teu dia a dia, ter tirado umas ideias. Acho que teve alguns pequenos insights aí Meu Deus, muitos. que foram bem legais e bacana também porque você trouxe um negócio que ele foi pensado desde o início em pilares fundamentais para qualquer negócio. Certo, Eu que grato a todos agradeço. que tiraram um tempinho para estar aqui também. Amanhã já, na quarta-feira, estou disponibilizando a gravação aqui dentro, também para quem não acompanhou e para quem quiser rever. Obrigado, Paulo, Padilha, Carla, Newton, Ivana, Vanderlei que estava aí também acompanhando, Renilton. E obrigado a ti, Anderson, por compartilhar aí conosco também. Bom Agradeço. descanso para vocês. Fiquem com Deus. Obrigadão. Boa noite.